Boa noite, Gerlane. Boa noite, Lari. Vamos começar já já. Oi, Tiago. O pessoal vai chegando, vai chegando. Tudo bem com vocês? Boa noite, Vitória. Dá um friozinho na barriga, faz tempo que eu fiz live. Então, se precisar de ajuda dos universitários, vou pedir aí a vocês, tá certo? Bom, gente, como vai ficar gravada aqui, ficar salva essa live, e aí as pessoas vão poder ver no decorrer do tempo, né? Mesmo que depois de gravada, eu vou já conversando um pouquinho para apresentar um pouquinho o projeto, enquanto as pessoas vão entrando, e aí a gente começa depois, daqui a pouquinho, o nosso café mesmo, a nossa conversa, o nosso debate, tá certo? Então, queria desejar as boas-vindas a todos que já estão aqui, aos que vão chegar depois e que vão ver depois essa live. É um prazer muito grande estar aqui, é uma felicidade muito grande estar aqui iniciando esse novo quadro do nosso projeto, que é um quadro que a gente idealizou, que pensou já desde que começou essa extensão, agora que estamos sobre mídias digitais, em que a gente tenta trazer, né, da melhor forma possível informações sobre as fissuras labiopalatinas, não só para pacientes, mas não só para pessoas que têm, né, a fissura, mas para pais, cuidadores, para a comunidade em geral, para aqueles que tenham interesse também em conhecer um pouquinho mais a fundo. Então, eu espero que vocês gostem dos conteúdos. Depois deem uma olhada no link da nossa bio, que tem lá o acesso ao nosso canal do YouTube, que em breve vai ter conteúdo lá também, né, materiais informativos, alguns, temos 2 disponíveis, mas a gente vai estar alimentando esse banco e esperamos que vocês façam um bom uso, bom proveito de tudo que a gente está trazendo aqui, tá bom? Então, o pessoal está chegando, boa noite a quem está chegando, Arthur, Samara, Luana, os Fissurados pela Vida, estou vendo que está o pessoal aqui, Vitória. Gente, então deixa eu me apresentar, já que tem um pouquinho mais de gente aqui. Muita gente já me conhece, a maioria dos que estão aqui, das 10 pessoas que estão aqui já me conhece. Meu nome é Natália Leite, eu sou professora, sou docente da Universidade Federal de Sergipe, a idealizadora do projeto, coordenadora e uma das orientadoras das ações do projeto, certo? As ações aqui do projeto incluem atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, e são vinculadas à Universidade Federal de Sergipe, ao campus Lagarto, um campus que é localizado na cidade de Lagarto. Atualmente a gente tem, né, dentre os professores da Universidade Federal de Sergipe, 3, contando comigo, 3 professores, 3 professoras que fazem parte do projeto, a professora Gerlane, que está aqui, a professora Josilene, que é nossa parceira. Também temos uma professora da Unifesp, a professora Flávia Ferlin, minha amiga de longa data, parceira em pesquisas e agora na extensão também. A doutora Renata Yamashita, que foi minha orientadora na residência, mestrado, doutorado, e hoje é minha grande parceira, continua sendo minha orientadora também para a vida. A professora Aline Padovani, que tem trazido grandes contribuições e reflexões acerca dos distúrbios alimentares pediátricos, e a gente vai estudar essas questões aqui na população também com fissuras labiopalatinas, e a professora Jamie Perry, então, que foi minha orientadora também na ocasião do doutorado, enquanto eu estive lá nos Estados Unidos. Ela é nossa colaboradora também. Então, entre docentes e pesquisadores temos esses, fora os colaboradores, os outros colaboradores. André é um dos nossos colaboradores, o nosso convidado de hoje, colaborador aqui do projeto, e também temos os nossos estudantes, são 19 ao todo, né, entre estudantes da fonoaudiologia e da odontologia. Então, é isso.
Acho que eu vou começar agora, já fiz a apresentação do projeto, e aí eu vou convidar agora Larissa, que é uma das nossas estudantes do projeto, conduzir aqui a live conosco. Tudo certo? Oi. Olá, boa noite. Oi de novo, né? Estivemos Oi, juntas mais prof, boa cedo noite. aqui. Oi, pessoal, boa Então, noite também. Todo mundo que está aqui na live. Eu já vou me apresentando, Larissa, né? Eu sou isso Larissa, aí. eu sou estudante de fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto, e eu sou integrante, né, desse projeto lindo, que é o Craniofacial, que ele é voltado para as fissuras lábio-palatinas, que é o nosso tema geral, né? Que é sobre o que a gente vai debater um pouco hoje. Isso aí, isso aí. Larissa está envolvida em várias ações, né? PIBIC, TCC, extensão. Atenção. É um super prazer ter você aqui como representante dos seus colegas para a gente começar esse momento super especial. Então agora eu vou começar a chamar os nossos Convidados. convidados. Vamos lá. Chamando aqui André, Deixa eu um pouco mais por aqui. Tiago. Vamos ver se vai funcionar aqui. Convidei já. Boa Boa noite. noite, boa Boa noite. noite. Estamos aqui. Tudo certinho. André, cadê André? Já mandei o convite. Deixa eu ver se foi direitinho. Eu acho que sim. Já foi. Está aqui dizendo que foi o convite. Então, enquanto o André entra, eu já vou apresentando o Tiago, né? Tiago, um prazer receber você, reencontrar você, né? Nessa ocasião aqui, embora não seja presencial, mas sempre é um prazer quando a gente pode sentar para poder discutir, debater sobre um assunto que a gente conhece bem, né? Você muito mais e muito melhor do que eu, mas que eu pude acompanhar um pouquinho das suas lutas, né? A gente teve um momento ali junto e é muito bacana ter você aqui novamente para que a gente possa conversar sobre isso. Então, deixa eu apresentar aqui Tiago César é advogado, especialista em Direito Processual Civil, é mestre e doutorando em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP. Está cursando a especialização em Direito da Diversidade e Inclusão e é vice-presidente da Rede Profis. Se depois você puder falar um pouquinho sobre a rede para a gente, para quem está aqui e ainda não conhece, vai ser bacana. Bem-vindo, Tiago. Um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que essa noite vai ser muito bacana, vai ser de muita conscientização e de muita discussão sobre ciência em vários âmbitos. Muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Larissa, também. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder estabelecer essa parceria com a Universidade Federal e trazer para os ouvintes um tema que é tão precioso, né, se trata do direito à reabilitação da pessoa com fissura labiopalatina. De fato, eu tenho muito carinho pela professora. Me recordo muito bem quando dividíamos o Conselho Deliberativo do HRAC, lá nos anos 2016, se eu não me engano, onde tivemos que enfrentar diversas demandas extremamente pesadas, e a exemplo da redução do atendimento dos pacientes, dentre outras temáticas que foram muito dolorosas para aquele momento. E mais adiante participamos da primeira audiência pública que nós tivemos, acredito que em nível do Brasil, para falar sobre a temática do reconhecimento da fissura lapalatina enquanto deficiência, lá no ano de 2017, na Câmara Municipal de Bauru, onde a professora magistralmente deu uma aula, como se era de se esperar.
e nós tivemos aí, anos depois, a aprovação da lei lá no município. E hoje nós temos diversos municípios que são abraçados por essa proposta. O último, acredito que irá apresentar será por esses dias em Vitória da Conquista, mas temos também em nível nacional acontecendo, enfim, tem muita coisa boa e vamos deixar para o decorrer da live, senão eu já dou todos os spoilers possíveis e imagináveis aqui. Ô, Tiago, perfeito. E por favor, não vamos tratar aqui, nos tratar com formalidades, certo? Eu não estou te chamando de doutor, então a gente é colega de longa data. Deixa o professora para lá, tá certo? Tudo bem. Então vamos lá. Estou preocupada que André não conseguiu entrar. Eu não sei o que foi que aconteceu. Realmente. Ô, prof, Eu lembra vou. de enviar um comentário e fixar para que o pessoal que esteja entrando Sim, saiba a temática que a gente saiba vai do que é a abordar. live, né? Veja, eu vou colocar aqui enquanto eu O coloco. André está pelo Ah, ele está no Fissurados pela Vida. fissurado pela vida, perfeito. Então eu vou chamar ele por lá, porque eu chamei você no seu pessoal. Isso. Tá. Pronto, André. Vê se chegou. Boa noite, pessoal que está chegando. Tiago, Ismael. André. Eu convidei você pelo Fissurados pela Vida e pelo seu pessoal também, tá? Deixa eu ver aqui novamente. Boa noite, Edna. Boa noite, Natália. O pessoal tá entrando aí. Tá certinho aqui, viu? Foi enviado, tem aqui a opção para cancelar, então significa que foi enviado, né? Isso. Cancelar o envio. Você prefere que eu convide você novamente pelo seu pessoal, André? Prof, tenta cancelar e convidar de novo só pelo Fissurados pela Vida. Cancela os dois e convida novamente. Tá. Convidei novamente. Vai solicitar. Aqui tem falando somente 3 convidados podem entrar na sua sala ao vivo. Que estranho. Eita. Será que é por isso? Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, se você concordar, André, a gente começa agora essa parte do bate-papo com o Tiago. E aí, assim que a gente finalizar, a gente já entra com você, porque temos que conversar sobre o seu trabalho, né? O trabalho que você fez, que deu origem à temática da live de hoje, né? Então, vou tentar mais uma vez. Mas aqui apareceu essa mensagem. Peço até desculpas. O prof, esse Atlas colocou aqui nos comentários. São 3 convidados e um anfitrião. Total de 4 pessoas. Isso. Então, acredito que tem como convidar mais uma pessoa. Ô, Rony, aqui aparece quando aparece para mim assim a mensagem. Tá bem grandona. Somente 3 convidados podem entrar na sua sala ao vivo. 3 convidados. Eu estou convidando o André, mas não está entrando. Então, eu sou a anfitriã, mais 3 convidados, não é isso? Quantos convites a professora enviou? Agora, só mais um. Então, vocês dois e mais um só, porque o outro eu cancelei. Você quer me mandar a solicitação, André? Porque
Então cancela, prof, o convite que tá lá e deixa ele enviar a solicitação. Tá, não tá mais Não, aparecendo o. Não, tá como se não fosse mais convidado. Foi como se tivesse sido cancelado. Tá? Então fico aguardando a sua solicitação de convite, tá certo, André? Ó, tem uma solicitação de Lusitânia, então a gente está recebendo solicitações normalmente, tá? Agora, eu aceitei. Deu certo. agora foi. Nossa, que susto! Nossa, quase que a gente não consegue, mas deu tudo certo. Eu já estava desesperado, né? Eu falei, meu Deus, não é possível. Todo dia é 4 pessoas e hoje não vai E ser, hoje né? não vai, mas foi. Foi, Rony, obrigada, viu? Rony, obrigada. E a gente segue, a gente se segue. André segue a gente segue André. Os Fissurados pela Vida também, não sei o que foi, mas deu certo agora. Muito bem-vindo, André. Olá, boa noite, obrigado pelo convite. Na verdade, não é nem convite, já sou tão de casa, eu já faço parte, né? Mas eu fico muito feliz em estar participando dessa bancada de responsabilidade, né, menino? Uma responsa a vocês. E mais responsabilidade ainda é o público que a gente deseja alcançar, né? E são as inúmeras perguntas que eu recebi de quinta-feira para cá, das pessoas com fissuras, das famílias. Então, assim, é muita responsabilidade, a gente precisa realmente, de fato, embasar daquilo que a gente vai levar as pessoas que esperam tanto de nós. E antes de começar, eu vou deixar uma frase que eu acho muito interessante, e fala, e é uma frase que é muito usada na comunidade e fala sobre inclusão, né? E é nada sobre nós sem nós. E eu acho que a gente está participando de um momento como esse, nos remete muito a isso. E o projeto Crânio Facial, há um ano atrás, ele já veio com esse pensamento e quando nós tivemos o primeiro contato, eu cheguei a falar do olhar visionário que vocês estavam tendo e já está incluindo fissurados no projeto de vocês como, como não só como um objeto, mas como uma pessoa participante. Então, antes de tudo, quero dar parabéns para vocês e agradecer por essa noite, que certamente vai ser maravilhosa. Imagina, a gente que agradece, né? Não, não teria como justificar a existência de um projeto se a gente não pudesse ter vocês junto, porque senão, qual o sentido que isso tem, não é verdade? Larissa? E antes da gente iniciar, né, eu vou apresentar André a vocês. Pessoal, esse é André Almeida. André, ele é bacharel em administração. Seja bem-vindo, André. Ele é tão de casa, né, que a gente se passa. André, ele é bacharel em administração. Ele é licenciado em pedagogia, pós-graduado em gestão de pessoas, formação docente e práticas pedagógicas, e ele é idealizador da iniciativa Fissurados pela Vida. E, além disso, ele é nosso parceiro, colaborador do nosso projeto Crâniofacial, e está conosco aí nessa caminhada, né, André? Como ele mesmo já falou. Verdade, Aí, verdade. bem-vindo. Obrigado, Então, viu? a primeira pergunta que eu tenho, já vou começar assim. André, não sei se eu lhe interrompi. Não, vai Não? A seguir. primeira pergunta que eu tenho é assim, a gente sempre fala assim, eu sou Natália, professora, eu sou Larissa, estudante de fonoaudiologia, sou André, bacharel em administração, Tiago, advogado. Essa é a nossa profissão, é o que a gente faz. Quem a gente é? Quem são vocês? Então, quem é André? Quem é Tiago? Onde vocês nasceram? Onde foi que vocês cresceram? Como foi? Como é a história de vocês? Só para a gente conhecer um pouquinho de quem é. Porque a gente fala assim, são pessoas de peso e que têm propriedade para falar. E que têm, de fato, propriedade para falar. Mas eu acho que essa propriedade, ela surgiu a partir de quem vocês são.
Então, eu queria que vocês trouxessem isso aqui para a gente, se apresentassem de fato como, não a profissão, mas quem vocês são, para que a gente comece esse bate-papo aqui e faça todos os levantamentos, né? Porque isso vai mostrar que a luta de vocês começou pela história de vocês. Quem começa? Posso Pode ir, começar? Thiago. Então tá bom, vamos lá. Pode. Primeiramente, boa noite, André, muito bom estar com você mais uma vez, parceirão, amigo do coração. Enfim, vamos lá. Thiago César, advogado, 36 anos, recém-casado, nascido em janeiro de 1986. Para quem gosta das questões de zodíaco, dizem que eu sou de Capricórnio, muito embora eu não saiba o que significa, mas é o que eu sou. Nasci com fissura lábio-palatina, transforame unilateral esquerda. Muito embora eu tenha nascido na capital do estado de São Paulo, meus pais, logo 8 dias do meu nascimento, me levaram até a cidade de Bauru, no interior de São Paulo, para conhecer o nosso famoso centrinho. E por lá estabelecemos moradia. Eu morei diretamente lá até o início do ano passado, até o dia 16 de janeiro, para ser bem exato, quando eu migrei para o Rio de Janeiro. Hoje eu estou no Rio de Janeiro e daqui uma semana vou para novamente para o estado de São Paulo, me mudo. Fiz 10 cirurgias, todas no centrinho, 12 anos de fono, 25 anos e 3 meses de tratamento ininterrupto. Minha mãe, para auxiliar no meu tratamento, abandonou sua carreira, onde ela era gerente de uma grande empresa, e acabou que nossa vida, estrutura familiar, ficou muito na dependência do trabalho do meu pai. Então, meu pai era o provedor, minha mãe era quem me auxiliava no tratamento e auxiliava também as questões da nossa casa. E por conta disso, eu acredito que eu tive um grande privilégio em poder ter um avanço muito grande nos processos da minha reabilitação. Então, eu sou muito agradecido aos meus pais, ao hospital, obviamente, aos profissionais, mas é inegável que o apoio familiar, pontualmente, fez toda a diferença para que eu pudesse ter a plena e a completa reabilitação. Eu acredito que isso é um overview de quem é o Thiago. Perfeito, muito bem. Prazer. Vamos lá. Eu sou André Luiz, tenho 36 anos também. 36. Nasci em 86. Sou fruto de um relacionamento que não deu certo, meus pais se separaram. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso focar, né, no principal. E eu nasci com uma fissura unilateral, mas só tive acesso à cirurgia com 5 anos de idade, onde não sei como o médico fez, o cirurgião da época transformou em bilateral. Então hoje eu sou considerado uma pessoa com fissura bilateral. Fiz a primeira cirurgia com 5 anos, só tive acesso ao tratamento de fato com 18 anos de idade, já que eu tive que esperar alcançar a maior idade, eu corri atrás e eu idealizava. E sou Thiago, para resumir, como o Thiago falou da família, né? Sou fruto de meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade, e minha mãe acabou sendo uma mãe solo, e talvez não ter tanta oportunidade e conhecimento também, acabou e não tive acesso ao tratamento no período certo. Também lembrando que durante esse intervalo eu era acompanhado por uma fono, ia e voltava, né? Na minha infância, uma fono despreparada, infelizmente, e via a fissura, principalmente do palato, e ela ignorava, falava que não era nada. E qual é a minha visão em relação a mim hoje? Eu me considero um paciente sequelado, né? Infelizmente, eu
apesar dos meus ganhos a partir dos 18 anos, e surpreendeu a todos e a mim também, eu tive muito ganho, mas infelizmente por conta da idade não tive mais como ter outras compensações, né? Ter compensações maiores. Mas enfim, é um prazer chegar e tá na luta aí, né? São histórias completamente diferentes, né? E que a gente vê dois desfechos, obviamente. E eu acho que isso embasa muito toda essa questão que a gente vai conversar aqui hoje, né? Prazer, André, que eu estou conhecendo, né, mais profundamente agora. Bom, gente, então a temática escolhida para iniciar o nosso quadro Café Consciência e Consciência representa, dentre tantas, uma das pautas mais importantes a ser discutida. Até estou lendo aqui o que eu escrevi, porque ela envolve o direito à atenção à saúde, né? Ou seja, ao tratamento reabilitador completo. E ao bem-estar biopsicossocial como consequência disso aí, não é? Inclusive, né, Larissa? A gente estava discutindo sobre isso e, como eu falei para vocês, é o tema de um trabalho que André desenvolveu, um trabalho de conclusão do curso que ele realizou de formação docente e práticas pedagógicas. Não é isso? Que também virou Exatamente. um capítulo de um livro, né? Esse TCC dele virou capítulo de um livro. Só fazendo assim uma observação para vocês que estão assistindo, são duas histórias totalmente diferentes. Qual o nome? Tiago. André e Tiago. Tiago, ele teve condições, a família dele apoiou para que ele fosse buscar esse tratamento. André já não teve esse suporte maior. E o nosso projeto, ele tem essa questão de levar tanto para os profissionais quanto para as pessoas leigas sobre essa temática, porque é importante. E André, acho que ele sente, né, que ele foi de uma certa forma prejudicado porque o tratamento dele foi um pouco tardio. Então, a nossa intenção com esse projeto é isso, é levar informação para os próprios profissionais da saúde que não sabem sobre como tratar, como o André falou, que a fonoaudióloga não sabia como lidar com ele. Então, a nossa luta é com isso, né? Levar informação para as pessoas que não sabem, para que o processo de tratamento e de até o prognóstico seja bom. Isso, para que outras histórias como a de André não se repitam. Não se repitam. Exatamente. Muito bem. Então, entrando nessa temática, minha próxima pergunta para vocês é assim: o que é deficiência do ponto de vista da saúde, do direito e do direito à saúde? Quer falar, André? Eu complemento ou começo? O que você Não, você sugere? pode começar e aí a gente vai fazer essa roda. Legal. Bom, primeiramente, professora, antes mesmo de falar o que é, nós temos que compreender um pouco da história até chegar no que realmente é hoje, tá? Então, quando a gente pega a ideia de pessoa com deficiência, nós podemos, se quisermos, voltar até o início da história da humanidade, onde os indígenas, a exemplo, sacrificavam as crianças que não tinham a sua perfeição, com a ideia eugenista, né, de manter somente os fortes e tudo mais. Podemos também voltar mais recentemente aos campos de concentração nazistas, também onde Mengele, lá em Auschwitz, fazia todo um trabalho de seleção também de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela estética, física, mental, sensorial, enfim. Então, a deficiência sempre esteve envolvida no cotidiano dos seres humanos. É óbvio que, quando nós
afunilamos sobre a fissura labio-palatina, nós chegamos a alguns pontos que indicam que nós estivemos marcados na história. Existe um artigo muito bacana que diz que Moisés, da Bíblia, provavelmente tinha fissura labio-palatina. E, em sequência, dizem que pessoas com fissura na questão das pessoas que são do México poderiam ser consideradas como uma divindade da fertilidade, dentre outras. Mais recentemente, no Brasil, foi se entendido que era uma aberração. E muitos participavam de circos de horrores e tudo mais. Entretanto, quando falamos da macroideia da deficiência, vou aqui traçar um marco temporal de 1900 para cá, para não ir muito para trás. Nós tivemos no Brasil a primeira monografia que falava sobre os estudos médicos e pedagógicos dos idiotas, né? Ou seja, tinha-se a visão de que a pessoa que tivesse alguma deficiência mental ou intelectual era considerada idiota. Já em 1916, apareceu o nosso primeiro Código Civil. E lá no seu artigo 3º ou 4º, se eu não me engano, diziam que eram incapazes todos os loucos de todos os gêneros, inclusive os surdos e mudos que não pudessem exprimir a sua própria vontade. Já em 1963 foi criada a ACD, em 67 o Centrinho. Entretanto, somente no início dos anos 2000, essa pujança do estudo voltado às pessoas com deficiência começou no Brasil realmente tomar um corpo. E por quê? Naquele meado entre os anos de 1990 em diante, muitos estudos, principalmente baseados na escola feministas vindo da Inglaterra, começaram a entender a ótica do cuidado, dentre outras questões, e passaram a perceber que a pessoa com deficiência, além de ser um sujeito de direitos, deveria ter um olhar muito mais abrangente e não só protecionista, como se fosse alguém não capaz de executar todas as atividades. E aí começou-se a desenvolver o ideia daquilo que hoje é considerado como acessibilidade. Mas, falando no Brasil, exatamente nos anos 2000, é proposto o projeto de lei lá no Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, pelo hoje senador Paulo Paim, aquilo que viria 15 anos depois ser sancionado como a Lei Brasileira de Inclusão, ou LBI, para quem gosta de siglas, né? Então, veja que a ideia de deficiência, ela vem caminhando de um processo evolutivo ao longo dos milênios, séculos e anos mais recentes. E a Convenção de Nova York, que é a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, na sua 6ª consideração, ela traz que o conceito de deficiência ele deve ser analisado de forma evolutiva, ou seja, não pode ser estático. Então, o conceito mínimo de deficiência ele traz, mas o código em si ele não aponta quais são as causas efetivamente que são deficiências, justamente porque ele dá a oportunidade aos legisladores, dá a oportunidade aos estudiosos definir as condições, analisando-as, né, de uma forma geral, e aí, dentro daquele critério mínimo que é desenhado, é possível com que a pessoa entenda o que é deficiência. E aí, voltando, o que é deficiência para o Brasil, para a legislação brasileira? E quando eu falo da legislação, eu vou abraçar também o conceito de deficiência dentro das áreas de saúde, porque hoje a legislação é quem rege. Então, não é possível nós acharmos que algo considera-se deficiência na saúde e não na legislação, senão nós vamos criar uma antinomia e um conflito existencial gigante e não vamos dar o fim que é a lei, a proteção. Mas, de modo geral, a lei diz ali o seguinte,
que é pessoa com deficiência quem tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interações com as barreiras, uma ou mais, pouco importa, pode ter uma obstrução na sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, aqui nós percebemos alguns verbos, né, e algumas vírgulas, né, vamos dizer assim, que vai mostrar o porquê que a fissura lábio-palatina pode ser considerada como uma deficiência. A primeira é o impedimento de longo prazo. São diversos os estudos que nós podemos encontrar na BIREM, que vai dizer que o prazo, em média, do tratamento da fissura lábio-palatina oscila entre 15 a 20 anos, quando não, não tem término, né, diante de algumas condições físicas da pessoa. Entretanto, percebam todos que a Lei Brasileira de Inclusão, ela não diz que a deficiência ela deve ser de natureza perene, mas sim de longo prazo. Ou seja, é perfeitamente permitido que ela tenha reabilitação. E aí, por que eu faço esse grifo na minha fala quando eu digo perfeitamente reabilitação? Porque veja só, professora Larissa, André, quando a gente fala da fissura lábio-palatina, o meu caso, a exemplo, muito embora eu não goste de dar exemplos pessoais, porque acho que não é muito científico, mas o meu caso eu tive a plena reabilitação. Contudo, durante 25 anos da minha vida, eu não tive essa plena reabilitação. Logo, eu sofria diversas barreiras que me impediam de ter o pleno acesso em igualdade de condições com as demais pessoas. A cada um mês eu tinha que estar no centrinho para fazer manutenção do aparelho, a cada X período eu tinha que retornar para fazer análises fonoaudiológicas, a cada período eu tinha que voltar para fazer análises clínicas e tudo mais. Ou seja, se eu estiver em um serviço, todo período eu tinha que pedir uma licença médica para ir ao hospital. E, obviamente, nós sabemos que em um país onde se prega o capitalismo desarrazoado, como é o Brasil, quem precisa se ausentar com certa frequência para ir ao médico acaba sofrendo graves prejuízos em relação à manutenção desse emprego. Logo, eu tinha uma dificuldade maior de estar empregado. E percebam só, aqui começam a surgir barreiras sociais. Mas se a minha voz fosse totalmente nasalizada ou com uma nasalidade muito acentuada, dificilmente eu conseguiria exercer a minha profissão como advogado, como professor, como palestrante, conferencista. Por quê? Se a minha voz é meu instrumento de trabalho e ela é pouco inteligível, logo eu tenho uma barreira para passar as minhas ideias. Se eu não consigo passar as minhas ideias de forma oral, logo eu não poderei exercer algumas profissões. E aí eu estou falando da profissão de advogado, mas vamos falar de profissões de base. Operadores de telemarketing, que é uma profissão que tem abraçado a grande parte da juventude brasileira. Se eu tivesse uma voz extremamente hipernasalizada, no português, para quem não conhece as palavras técnicas, bem fanha, né? Muito embora eu deteste essa expressão, mas vejam, eu jamais poderia conseguir trabalhar como operador de telemarketing e perturbar na grande maioria dos lares brasileiros, né? Como a gente recebe ligações aos montes. E veja, eu seria tolhido, ou seja, seria impedido de participar de trabalhos simples. Dificilmente eu seria vendedor, porque preciso, locutor de rádio, enfim, eu teria uma série de impedimentos que eu não conseguiria sequer desenvolver
minha vida social. Atrás disso, viriam, obviamente, as barreiras do preconceito, do bullying, da vergonha. E aí, quando a gente avança na LBI, ali no seu artigo 2º, se eu não me engano, ou 3º, vai dizer que a deficiência, ela deixa de ser algo meramente médico, ou seja, quebra-se aquele olhar da medicina sobre a deficiência, que era um critério que foi muito abordado até os anos 80, e aí passa a ser biopsicossocial. Então é necessário que nós tenhamos um olhar biológico, obviamente, que é das carreiras da saúde. Precisamos agora um olhar psicológico e também social. Por quê? Se essa pessoa não tiver essa análise macro, né, quase que holística, né, de um todo do ser humano, ela provavelmente será rejeitada em algum momento da sua vida por conta dessas questões. E veja só, quem tem um prejuízo, talvez para nós que trabalhamos e operacionalizamos a fissura labio-palatina, possamos dizer que, olha, a fala do Tiago está ok e a do André também. Eu entendo perfeitamente o que o André fala. Mas será que nas barreiras sociais, nas barreiras psicológicas, o André conseguiu se desvincular de todas? E eu não quero te tomar como exemplo, André, que talvez seja muito doloroso, e nem seja o caso. Mas fica a questão. Aí, olhando para o Tiago, eu entendo que, pessoalmente, eu consegui me desvincular de todas essas barreiras. Então, Tiago, você poderia prestar um concurso como juiz e concorrer às cotas da pessoa com deficiência? Eu não acharia justo a minha pessoa, até porque eu entendo que a minha fala atingiu um nível de inteligibilidade como de qualquer pessoa e não tenho prejuízo algum. Então, eu opto, se eu fosse fazer um concurso, em concorrer às vagas. E, obviamente, quando eu fosse exigir do Centrinho o laudo interprofissional e multidisciplinar, provavelmente eles iam fazer toda a minha análise e falar, Tiago, o grau de inteligibilidade da sua fala, né? Aí os fonoaudiólogos que iriam fazer essa análise junto com os médicos, é ok. O nível de oclusão da sua dentição é ok. A estética é ok. Por que é que você seria considerado como uma pessoa com deficiência, sendo que você teve a sua reabilitação praticamente integralizada? Ou seja, você não tem diferença de alguém que não teve uma fissura labio-palatina. Lógico, tem a marquinha da cicatriz, alguma coisinha. Às vezes, quando eu tô gripado, eu fico mais nasalizado do que normal, mas nada que me cause um prejuízo. Agora, e quem não teve essas condições? E quem usa a prótese de palato, por exemplo, que a voz aparentemente é perfeita, mas ela depende de uma tecnologia assistiva, que é a prótese, né? Se fosse para quem tem deficiência física, a gente compararia a muleta, a cadeira de rodas, ou uma prótese ou órtese, propriamente dita. Perfeito. Mas nós muitas vezes desconsideramos, até porque acredita-se que a pessoa com fissura labio-palatina, professora, ela tem a sua inserção muito fácil, porque fechou a boquinha, fechou o céu da boca, está tudo ok. E não está. Isso é uma grande leviandade que dizem. E, infelizmente, muitos profissionais da área da saúde que não evoluíram seus estudos voltados às pessoas com deficiência, muito embora sejam muitíssimo preparados nas suas aptidões profissionais, médicas, fono, odonto, mas deixaram de acompanhar a evolução dos estudos voltados à pessoa com deficiência e ainda enxergam a pessoa com deficiência com o olhar do CID-10 como uma patologia. Contudo, meu amigo profissional da saúde, esse bonde já passou. Você está pelo menos 30 anos atrasado nos seus estudos. Vamos
avançar. Então, hoje é biopsicossocial. Então, por isso é necessário, quando a gente vai pedir o laudo, Thiago, quem que pode ser considerado como deficiência? Eu não sei. Por quê? Eu preciso que essa pessoa seja submetida por uma cadeia de profissionais, pelo menos um fono, um odonto, um psicólogo, e, se possível, um assistente social, para analisar se essa pessoa conseguiu desobstruir todas essas barreiras. E tudo isso está descrito na lei. E veja só, por mais que a LBI esse ano complete 6 anos, 7, né, 2015, 7 anos, né, nós temos ainda pessoas que desconhecem integralmente e repetem discursos que não incluem a pessoa com deficiência, inclusive a pessoa com fissura labial-palatina, mas, pelo contrário, excluem dos seus direitos. E aí eu vou deixar de falar um pouco, senão eu tomo todo o tempo e tem muita coisa aí para o André falar, enfim. André, prossiga nos seus olhares, e aí vou deixar para que dúvidas que forem surgindo a gente vá respondendo. Eu posso só Na interromper verdade, um pouquinho, André, porque você foi. Eu peço desculpa, só para poder colocar uma colocação aqui, você foi falando das barreiras com relação ao trabalho. E assim, eu conheço uma pessoa, enfim, da época que eu era estudante universitária, pessoa de uma instituição X, que era também estudante universitária, e ela tinha a fissura e estava em processo de reabilitação, por coincidência, no Centrinho, e ela precisava justamente dessa ida com constância para poder dar continuidade ao seu processo de reabilitação, porque a gente sabe que não é assim. Como você falou, não é fez a cirurgia, tá tudo bem e acabou e não tem mais nada. E na universidade houve barreira. Então, é assim, tá certo, você precisa se ausentar, tudo bem. Então, você vai arcar com as consequências. Isso foi uma coisa que ela compartilhou comigo à época, de uma reprovação, ou enfim, porque achava-se que a pessoa estava querendo viajar, para Por lá. passear, entende? Então, a barreira, ela vem, do trabalho tem uma barreira, mas antes do trabalho são muitas outras barreiras que você não citou aqui, né? Mas que quando você foi falando, eu lembrei dessa situação e que, enfim, né, de fato acontece. E a gente, enquanto instituição de educação, a gente também precisa ter uma mentalidade diferente com relação a isso, né? Então, nós, enquanto docentes, né, e os discentes, enquanto profissionais de informação, né? Então, é uma coisa que a gente vê que não é pequena, ela é muito grande. E que a gente precisa de todo mundo junto para estar lutando, porque não é só uma situação ou outra, é todo um contexto, como você falou, biopsicossocial. Então, eu lembrei disso aqui e até fui anotando aqui para não esquecer. E a outra você já falou, que era o que eu tinha anotado, que muita gente acha assim, nasceu com a fissura, nasceu com determinada situação, fez a cirurgia, tá tudo certo, já reabilitou, ó, fechou, não tem. E não é assim. E não é assim. Então, essa é uma pauta, uma coisa que assim, eu procuro carregar muito. Tá a Larissa aqui que não me deixa mentir, né? Ela é estudante de que a gente sempre discute, o que a gente sempre fala. E que não existe o tratamento individual, não existe a atenção somente que um fonoaudiólogo dá ou que um médico dá. Se todo mundo não conversar a mesma língua da equipe multiprofissional, não adianta, não existe reabilitação de uma profissão, não é de uma profissão, é de uma área. Não só existe reabilitação fonoaudiológica e está tudo bem. Se a gente não tiver a cirurgia, se não tiver o tratamento ortodôntico, se não tiver o acompanhamento da equipe da psicologia, do serviço social, de todos, não tem como. Então, não tem como existir um serviço isolado. Então, você foi falando e assim, eu vim, nossa, como a gente ainda precisa, o movimento já tem força,
Mas eu acho que a gente precisa se juntar mais, né, para isso. Peço desculpas, André, mas eu estava fervilhando assim para poder falar. Agora É, queríamos ouvir seu ponto de vista. realmente a gente vai conversando e vai surgindo as coisas, né? A gente tem meio que perder. E eu ia falar justamente sobre isso, da importância de tratar a fissura. Eu acho que por isso que a gente sempre, ele sempre pegou ele e nasceu com, com umas características, a gente fala mais leve, e se comparou ou se colocou à frente daquele e veio com muitas características, onde a sequela foi maior. Então, o que acontece? Se comparou muito, a gente caiu muito na contradição, muitos anos, justamente por fazer essa comparação e não tratar o fissurado como um ser individual. Inclusive, eu lembranças, olha, e Natália, eu nem ia falar isso, mas é bem importante eu falar. Às vezes, o capacitismo começa no nosso próprio centro, que a gente chama de a nossa segunda casa. E quando eu recebi alta não porque eu estava maravilhoso. Eu recebi alta porque eu só estava sendo atendido pela fono. Era o único serviço que eu estava sendo atendido. Quer dizer, eu fui liberado do cirurgião, fui liberado do dentista ou do órtão. Não precisava mais, mas precisava de fone. Então, assim, eu estava tomando, né? Eu ouvi isso, eu estava tomando o lugar de outra pessoa. E fono, a partir do momento que eu preciso do fono, depende do tratamento. Então, assim, precisa de fato de um acompanhamento individual e precisa de um olhar de todos, né, uma análise geral para se chegar à conclusão. E foi isso justamente essas coisas e as coisas eu fui vivenciando ao longo do tempo, inclusive no meu tratamento, e me despertou a falar sobre a fissura, a defender essa causa. Nós não temos políticas públicas que de fato nos efetivem. E a gente passa ao longo dos anos, ao longo da vida, é omissão de direitos. Né? Ignora a gente permaneça, inclusive no tratamento. Isso sem falar, né, a gente vai levar a questão social, né, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Né? Então, a todo tempo a gente vai percebendo que nós somos ignorados. A gente passa como indivíduos que apenas existem, estão ali para somar, como uma cabeça a mais, e não para somar no sentido de ajudar, de ser mais uma pessoa que está ali fazendo valer a pena. Então isso me incomodou muito. E a gente tem relatos, né, inventando a fala de Tiago, Natália também, a gente ouve muito pedidos de socorro. Vocês não têm noção de quando a gente entra na causa, e o fissurado pela vida, eu acho que ele veio com essa força, e nós acabamos virando a fala de muitas pessoas e vivem calados, e não esses direitos. E já não esses direitos, justamente, é negado. E o Maurício, ele se questiona muito no que ele faz. Maurício também é um fissurado. Maurício se questiona muito porque as pessoas, na hora que vai falar com ele, não falam olhando no olho dele. Maurício tem 25 a 27 anos, mas as pessoas não falam olhando no olho dele. Fala uma pessoa que está do lado dele. É como se pegasse a fissura de Maurício, né? A aparência dele, a fala dele, e transportasse para a mente, né? É como se Maurício não tivesse voz, é como se Maurício não pensasse. Ele fala, usando esse exemplo, é justamente o que ele usa. E se você olhar ao longo da nossa vida, é assim que nós somos tratados. A gente não tem voz, a gente não tem olhar. E isso causa muita incomodação. E a gente precisa falar, de fato, a gente sente.
E não as pessoas ficar achando aquilo que deve acontecer com a gente. E ao longo nós ouvimos muito isso. Ah, é só uma cicatriz. Mas é uma cicatriz e não passa despercebido. E eu vou citar aqui vários exemplos da minha vida, nem preciso ir muito longe. Eu já ouvi muita coisa, por exemplo. Foi muito difícil na minha infância toda eu ouvir fala direito. Eu ouvia isso direto. E na sala de aula era muito difícil a convivência, principalmente no início do ano. Era uma situação. Eu estou falando isso, nem estou falando do tratamento, porque eu nem tinha tratamento. Então, eu estou falando as coisas que eu vivia durante a minha infância sem ter nenhum tratamento. Imagine quando eu cheguei lá no terceiro ano, eu comecei o tratamento e naquela época eu tive a sorte muito grande de encontrar pessoas profissionais naquela época e me acolheram, acho que eles entenderam meu pedido de socorro, né? E faziam um intensivão comigo. Então, tinha semana que eu perdia 2, 3 dias de aulas para viajar daqui para no interior que eu moro, em Piauí, para Salvador, a depender do trajeto. Entre 360 quilômetros a 500 quilômetros só de ida. Então, assim, tinha semana que eu praticamente na sala de aula. Então, mas era o que eu tinha para mim naquele momento. E daí a importância era de falar de direito a esse reconhecimento, porque nós vamos ser amparados. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa já adulta, e ela relatou comigo: André, eu não tenho, eu fiz meu TCC, escrevi tudo, mas eu não consigo apresentar. Eu não consigo apresentar e a professora não aceita, e eu apresento de qualquer jeito. E vocês sabem que para uma pessoa dita normal já é difícil, já passa por situações horríveis. Imagine para uma pessoa que vem com uma fissura. É constrangedor, é humilhante. E daí eu cheguei para ele e falei meio assim, poxa, mas uma professora de universidade não tem noção do que é um currículo adaptado, onde ela poderia conversar contigo, rever as coisas. E é daí, quando eu trago essa situação, o Thiago também foi citado lá no meu artigo, quando eu trago essa situação, é justamente a lei, ela vem justamente para nos equiparar, para a gente ser amparado perante a sociedade e perante onde a gente vai estar. As pessoas associam muito e como se a gente tivesse dinheiro. E se a gente precisar ou precise, é o direito dele ter o benefício financeiro. Mas a gente é direito de outras. A gente vai saber que pelo menos aqueles 5% ali vai ter possibilidade da gente ter essa oportunidade trabalhando. Então não é necessariamente direito. Não é visando dinheiro. Então, é um leque de oportunidades que vai abrir para que o fissurado tenha um amparo maior na sociedade. E ele não viva só apenas existir abaixo, mas e ele de fato começa a ser enxergado como cidadão. Não falando que nós não somos, mas infelizmente nós somos, às vezes nós passamos despercebido. E é isso aí. Vou jogando aí, viu? Deixa eu só fazer um... Na verdade, eu vou lançar uma pergunta, mas já fazendo um link com essa fala de André. André falou sobre as cotas, né? E aí, lançando essa pergunta até para o pessoal que está aí assistindo. Vocês têm na escola, na faculdade ou até no mercado de trabalho colegas que são fissurados? Porque, assim, eu na minha vivência, né, eu tenho 23 anos e até hoje a única pessoa que eu vi com fissura eu era pequena e foi na escola e eu percebi que as pessoas olhavam para ele com um olhar diferente, de fato.
E aí a gente trazendo isso para nossa realidade. É difícil você ver um fissurado tanto no mercado de trabalho, quanto na faculdade, quanto nas escolas, porque eu acredito que eu não tenho prioridade para falar, porque eu não estou nesse posto, né? Eu não tenho fissura, mas eu acredito que é difícil para as pessoas que são acometidas. Como Tiago bem falou, né, no início. No mercado de trabalho, por exemplo, quando a pessoa lida, ele trabalha, o seu instrumento de trabalho é a fala, a voz, se torna complicado. Então, para vocês aí, telespectadores, vocês conhecem alguém no mercado de trabalho, ou na faculdade, ou na escola, que tenha fissura? Exato. Ótimas colocações, né? Porque por mais que a pessoa não tenha, mas conhece alguém e sabe o que essa pessoa passa, né? Sabe como promover alguma situação de maior conforto e encaminhamento, falar, olha, eu vi em tal lugar, no projeto ou no Instagram, ou que você que tem esse projeto, que tem que tem essa lei, que tem essa situação, esse grupo que pode te acolher, né? Eu acho que é importante que quem está aqui e que não conhece, ou que venha a conhecer, ou que conhece alguém e não sabe ainda como fazer, o que fazer, se questionar com relação a toda essa situação que a gente está conversando aqui e fazer os seus encaminhamentos, porque o encaminhamento ele não só é médico, né? A gente está vendo que tem outras situações que envolvem todo esse processo aqui, né? Eu acho que foi ótimo. Tinha uma coisa que você ia perguntar sobre a questão das cotas, não era? Ou foi o que o André já falou? Era Lari? exatamente esse Era link que exatamente o que ele falou. que, tipo, por exemplo, eu acredito que se houvesse cotas para fissurados nesse caso, o número de universitários com fissura que são acometidos seria muito maior, o que também levaria a uma aceitação maior no mercado de trabalho. Uma Para coisa, você né, ter que vai... ideia, Lari, para você ter ideia, o Rio, da região onde eu moro, ele é muito atraente. O Rio, e às vezes eu sou selecionado. E eles me chamam e lá pelo currículo. E eu acho,